Olha, eu não posso deixar de me referir às manifestações de hoje em Rio Branco, as manifestações dos divulgadores da Telex Free, que têm o direito de se manifestar, de estarem indignados com as decisões judiciais contra a empresa, mas não têm o direito de apedrejar ônibus e de atos de violência praticados contra pessoas, inclusive contra o repórter J. Guimarães, da TV5. Aqui eu quero me solidarizar com o J. Guimarães e com qualquer pessoa. Todo movimento deve ser pacífico, uma vez que os divulgadores da Telex Free acabam por agredir pessoas, acabam por atingir veículos de outros ou de impedir o livre direito de ir e vir do cidadão, que é preceito constitucional, eles perdem a razão. Então você que é divulgador, oriente aí essas lideranças desses movimentos a não fazerem com que a população se volte contra vocês. Porque a reivindicação é justa, vocês têm todo o direito de reivindicar, mas não têm o direito de tolher a liberdade das pessoas e nem de agredir ninguém. Aprendam com o Gabriel Santos e os meninos do Dia do Basta. Viu? Tem que dar esse recado aqui, gente, porque violência só gera violência. E depredar patrimônio público, isso não é coisa de acriano, isso é coisa de alienígena. E eu não sou xenófobo, viu? Acriano, o povo acriano é muito ordeiro. Deputado, desculpa o desabafo, mas eu não gosto dessas coisas, deputado. Eu não gosto de gente que depreda patrimônio público. Até porque é nosso, né? É nosso, quem vai pagar somos nós. Ou então agride jornalista, agressão a jornalista, eu repudio todas. Todas, agressão a jornalista, eu repudio. Não é direito de ninguém agredir qualquer ser humano. O jornalista, coitado, está cumprindo o seu papel ali de informar. As medidas da presidente Dilma, deputado, de convocar uma Assembleia, ela recuou, convocar uma Assembleia Constituinte provisória para votar reforma política, a questão dos investimentos de 100% dos royalties do petróleo e educação, Educação e enfim, saúde, mobilidade urbana e o ajuste fiscal. O que o senhor achou das propostas da presidente Dilma? Alan, eu disse aqui no seu programa que o PT do Acre, quando estourou essa questão do G7, tinha pela sua frente uma chance de sair maior dessa crise, né? Se saísse da crise com uma dose de humildade, percebesse que não estão acima do bem e do mal, que a lei é para todo mundo, né? Mas não aprenderam. Eles fizeram o pré-julgamento o tempo inteiro nesse processo, quando deviam e devem ainda esperar o processo. Então, parece que não aproveitaram a chance de aprender com o que aconteceu, o que está acontecendo nessa operação G7. Mesma coisa eu falo com o governo federal, Alan. E para o Congresso Nacional e para todos nós da política. Essa é uma oportunidade para que as pessoas abram os olhos, percebam que a população ela tem tanta sabedoria quanto qualquer um que hoje é senador da República. Talvez não queira ser candidato ou não teve a oportunidade de ser, Alan. Eu vivo dizendo isso. Então, se o governo aprender com este movimento e perceber que é preciso dar um salto de qualidade no Brasil, o PT, Alan, no governo, ele surfou na onda. Era para continuar as reformas de fundo, não continuou. Era para enxugar a máquina, não enxugou, aumentou o peso da máquina. Então, se todos nós analisarmos esse movimento que aconteceu e que acontece no país inteiro, Alan, tirarmos lições disso, nós poderemos sair desse movimento aprendendo lições, nos corrigindo a todos, né, e sairmos maiores. A presidente Dilma, se ela compreender que ela, que tem hoje 80% dos congressos, do parlamento na sua base de apoio, que é necessário fazer uma reforma política no Brasil, ela vai sair. Alan, eu proponho medida, eu faço parte de menos de 100 deputados na Câmara Federal, que são o conjunto de parlamentares que estão para fiscalizar o governo. Se ela encampar a reforma política, Alan, acabar, por exemplo, três coisas, Alan. Acabar com o financiamento de de empresa privada em campanha, tirar a empreiteira, tirar a empresa, você já barateia as campanhas, acaba com essa fortuna de dinheiro que se gasta numa eleição. Mas não acaba com o Caixa 2. Mas o Caixa 2 você não acaba de jeito algum.
Agora, quando você cria, você não... Qualquer país do mundo não tem uma lei tão dura que acabe com o assassinato ou com o roubo. Agora, quando você tem as instituições funcionando e leis mais severas, você segura, né? Então você tem como fiscalizar. Então isso abaixaria o custo. Acabar com a coligação proporcional, Alan. Acabar com a reeleição. Alan, o senhor é contra a reeleição? Não, hoje eu sou contra, Alan. Mandato de 5 anos? Mandato que seja de 5 anos e acabe com a reeleição. E para ser sincero, se eu fosse deputado federal, quando a emenda foi votada, eu teria votado a favor. Foi no governo Fernando Henrique, teve um escândalo da compra de votos, inclusive no governo Fernando Henrique. E foi um dos escândalos do governo tucano. Aliás, quando a gente fala das manifestações também, é bom que se diga, deputado, que o governador Geraldo Alckmin foi alvo dessas manifestações em São Paulo. Não só o prefeito Eduardo Haddad, mas o governador Geraldo Alckmin. E Fernando Henrique Cardoso deu uma entrevista recentemente a um grande canal de televisão, e ele também faz avaliação desse momento ruim do PSDB nacional, né? Em que as principais lideranças também não se entendem. Vide Serra e Aécio. Que avaliação o senhor faz também do tucanato atualmente? As pessoas agora não é hora... É como eu falei, ninguém está livre. Essa manifestação, a sociedade brasileira foi para a rua para dizer que o que está sendo feito é pouco. Em muitos casos é quase nada. Ela quer mais. Olha, por exemplo, o caso do Acre e da Amazônia. Lá. Nós fizemos, em qualquer lugar do mundo, eu fui agora, como disse, no encontro dos parlamentos, eles fazem qualquer coisa para o homem da área rural. Incentivam, faltam criar uma estrada de ouro para que a pessoa permaneça na área rural, para produzir. Como é que é no Brasil tratado o homem da área rural? Ele é quase que expulso da sua propriedade, porque não tem incentivo, não tem estrada, não tem ramal, não tem crédito. O produtor brasileiro, apesar do governo, né, ainda consegue concorrer com mercados internacionais. Quer dizer, o Brasil não tem portos que prestem, o Brasil não tem estradas que funcionem. As pessoas gastam, nas cidades onde está a maior parte da população brasileira, gastam 2 a 3 horas para sair de sua casa para chegar no trabalho. Isso já vai causando uma insatisfação com o serviço público. Então, Alan, ninguém está livre desse chacoalhão. Eu imagino, Alan, um carro, com todos os políticos lá, todos nós, e a população pegou esse carro, Alan, e chacoalhou. Quem tiver a oportunidade de analisar esse reclame nacional e tiver a humildade de admitir que nós temos como fazer muito mais, Alan, pelo país do que o que estamos fazendo até agora, pode, como eu disse naquele caso anterior, pode sair maior do que o que entrou. Não tem, Alan, o partido do certo e o partido do errado. Agora, a política no Brasil precisa aprender que que tem que ser um lugar, Alan, onde as pessoas cumpram o compromisso, cumprem com a palavra, não mudem como o sabor dos ventos de acordo com a conveniência pessoal, porque as pessoas, Alan, elas percebem isso. E essa é a movimentação mais clara e mais inequívoca de que as pessoas percebem que há muito por se fazer perto do que já foi feito até agora. Só para a gente pontuar esse pacote, essas medidas da presidente Dilma. Na quarta-feira, na madrugada de quarta-feira, a Câmara dos Deputados estabeleceu que 75% das receitas do petróleo serão destinadas para a educação, 25% para a saúde. Rapidamente, medida acertada? Correta. Medida acertada. Outra questão importante, a votação aqui da crime hediondo, corrupção como crime hediondo. Concordo. Acertada? Concordo. Tem que ser tratado como crime Concordo. hediondo. Outra coisa, prisão imediata para os mensaleiros. O que está faltando na Câmara para isso acontecer? Olha, não, na Câmara nada. Na Câmara não está faltando nada. Está faltando agora ainda ter uma firula jurídica do próprio Supremo Tribunal Federal. A Câmara não poderia já caçar o mandato desses deputados? Olha, aí não sei, Alan. A Câmara poderia caçar o mandato deles? Não sei por quê. Porque se há ainda algo no Supremo Tribunal Federal... Eles já foram julgados. Agora são só os embargos declaratórios, que é meramente formal. Os infringentes e tal. Não sei, Alan, aí eu não vou te dizer, eu não vou afirmar uma coisa... Mas isso a população reclama. Mas eu não vou te afirmar algo que eu não tenha certeza absoluta. Porque como ainda há alguma coisa no Supremo Tribunal Federal, portanto eu não sei se a Câmara já poderia fazer essa... Agora
já disse, a Folha de São Paulo. Lá atrás, eu fui um dos 2 membros da mesa que temos o entendimento de que o Supremo Tribunal Federal, concluindo, né, o processo, que condenados já estão, né, a Câmara não tem que debater mais. A Câmara apenas tem que cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. Não há mais o que debater lá dentro. Deputado, às vezes a gente conversa com vários analistas políticos, com os deputados, com assessores, com os próprios jornalistas, e uma crítica que a gente ouve sempre é que alguns membros da oposição, eles dizem que tudo o que o governo da Frente Popular fez foi errado. E o que o senhor pensa disso? Não é uma atitude muito cômoda dizer que está tudo errado, aproveitando essa onda de manifestações e deixar de reconhecer o que a Frente Popular também fez de certo nesse Estado? E a população percebe, né, Alain? E principalmente porque tem pessoas que foram parte da Frente Popular. E de repente, quando alguém fez parte da Frente Popular, elogiava, defendia, vem para o nosso lado e diz que, e discursa como se eles nunca tivessem feito nada que prestasse, já é uma contradição. E as pessoas percebem isso. Alain, eu faço um destaque. Eu separo o governo do Jorge Viana do governo do Binho e do governo do atual governador. Eu acho que o Jorge Viana, e lógico que aí já estou admitindo que eu não sou daqueles que não vejo algo de positivo que eles tenham feito. Eu acho que esse algo de positivo fundamentalmente foi no começo. Eu não posso negar que o governo fez a parte dele contra o crime organizado, eu não posso deixar de admitir que o governo fez a parte dele para voltar a fazer com que o funcionamento do Estado, as secretarias, enfim... Jorge Viana organizou a máquina pública, eu me lembro, nós fizemos reportagens sobre isso, o governo do Jorge, aqueles funcionários fantasmas que moravam fora do Estado, muitos deles foram demitidos e outros tiveram que voltar para o Acre para trabalhar e outros tiveram ponto cortado, salário cortado. E Jorge organizou a máquina pública, Jorge deu uma organizada também na cidade, fez os contatos no interior, ele trouxe de volta aquela autoestima do acreano. E o Binho fez também um belo governo no que se refere às estradas. Binho foi um grande democrata, fez muito nas estradas também. Fez. A estrada não está boa, mas o Binho fez um bom trabalho. E aqui entre nós, não, vamos lá. Vamos fazer também, eu sou crítico, eu faço minhas críticas. Estrada, Alain, que eles mas fizeram. A gente tem que reconhecer o que foi feito de bom também. Sim, eu reconheço, mas eu não sou cego. Então eu estou dizendo, eu separo um pouco a fase do Jorge Viana, que foram 8 anos. Eu acho que fundamentalmente as ações positivas da Frente Popular estão nesse período. Acho que o Binho foi ali um momento. Eu hoje estava lembrando, quando ele dizia que o Acre é o melhor lugar do mundo para se viver. Quem está no trânsito há 2 horas, sufocado, recebendo... fechado em casa contra a violência, não deve estar achando isso. Com relação à estrada, Alain, a parte que eles fizeram e estão fazendo do governo Binho, não é exceção, é uma obra pecaminosa. Por que é pecaminosa? Porque é com dinheiro público, né? Nós vamos pagar, o Brasil paga, o Acre paga, o acreano paga por uma obra de péssima qualidade. O povo não aguenta mais, as pessoas não aguentam mais ver obras se esfarelando nas primeiras chuvas. O povo não aguenta mais ver pedaço de BR-364 que se derrete com a mão. Onde é que você já ouviu falar, Alain, que uma BR federal é asfaltada e não pode andar caminhão? Só tem no Acre. Você faz uma BR e caminhão não pode andar, porque se andar caminhão acaba com tudo. Né? E o povo percebe isso, Alain. Agora, a tua pergunta original foi se eu não reconheço alguma coisa de positivo. Eu faço parte daqueles que reconhecem. A história é uma continuidade. Quem tenta negar o passado é o PT, que assumiu o governo no Brasil achando que ele inaugurou o país. Não é assim. O Brasil moderno que tem hoje, o que há de moderno na nossa geração, tem a ver com uma obra construída a várias mãos. Eu te diria Itamar Franco, presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, o Lula deu a contribuição dele. Então, é um processo. Agora, o que há nesse momento no Brasil é uma acomodação. O Brasil deu uma avançada muito grande no período e agora há uma acomodação. E as pessoas foram à rua para dizer que não aguentam mais essa acomodação. Deputado, só para a gente finalizar, como é que está hoje a conversa da oposição sobre 2014? Chegaram a algum consenso? Alain, o que eu penso é público, eu vou repetir.
eu já fiz vários sacrifícios pessoais e atitudes minhas em nome do que eu penso. Eu sou leal às minhas ideias, eu sou leal ao que eu penso, eu defendo um Estado democrático, sem perseguição, com obras bem feitas, com dinheiro sendo bem zelado, bem cuidado, e um Estado que dê um pulo, um salto para o crescimento econômico. Eu estava hoje na área rural e dizia às pessoas, lá no Sul e no Sudeste, Alain, os homens e mulheres de lá não são melhores do que o nosso. Agora, eles tiveram as ferramentas para trabalhar que nós não tivemos até agora. Salto de qualidade, um salto para o futuro, é o que eu prego. E eu tenho feito, Alain, o que eu posso para tentar unir a oposição, dar um programa de governo qualificado. Agora, eu não consigo sozinho, Alain. O ano passado, o ano 2012, eu queria ser candidato a prefeito. Trabalhei por isso. Quando eu vi que o partido não se uniria, alguém podia até ter saído do PSDB naquele momento, eu recuei e a minha situação em pesquisa, Alain, era muito boa. Tanto a minha situação quanto a do Bocalon. Eu recuei do meu desejo para unir o partido, mas não adiantou. Nós perdemos a eleição. E vou repetir, Alain, perdemos não foi só porque alguém lançou uma outra candidatura, porque gente também dentro do meu partido achava que aquilo não fazia falta, e até uma dose grande de arrogância. Então, eu deixei de ser candidato a prefeito e nós perdemos a prefeitura de Rio Branco, que eu te diria que a própria oposição jogou a prefeitura de Rio Branco, a vitória, na lata do lixo, Alain. Então agora, Alain, o que eu posso dizer a você e a todos que estão nos assistindo? Eu tenho pesquisas, Alain, pesquisa qualitativa, quantitativa, e isso me honra muito ser lembrado por uma parcela grande da população acriana. Então eu vou te dizer, Alain, eu não vou retirar o meu nome, em hipótese nenhuma mais, por alguém que não esteja muito melhor do que eu, não só para ganhar a eleição, mas para governar o Acre. E estou fazendo a minha parte, Alain. Eu estou estudando, eu estou reunido com pessoas profissionais de áreas importantes, construindo o conhecimento sobre o Estado, aprofundando. Vou continuar isso ao longo desse ano inteiro para apresentar ao povo acreano um plano de governo que faça as pazes do Acre com o progresso e com a democracia. Eu não posso sozinho ser responsável por a oposição apresentar uma só chapa ou duas. Ou três. Vou te repetir, Alain. Eu não vou renunciar mais por alguém que não esteja em melhores condições do que eu para ganhar a eleição e para governar o Acre. Conversei aqui com o deputado federal Márcio Bittar, do PSDB, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara. Deputado, obrigado mais uma vez pela tua vinda. Sucesso para ti. Eu que te agradeço, Alain. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.